isso, família, já estamos de volta, é isso mesmo, é hip hop em cena. E sem mais delonga, a gente já vai chegar com o nosso momento nas ruas, diretamente do RJ, aqui em GO, em Goiânia, Rio de Janeiro, nessa parceria. Chega com nós, meu parceiro, Vinícius Terra, nas ruas. Salve rapa, salve família, estamos aqui com o irmão, com o parceiro Vinícius Terra, diretamente do RJ, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à tela do Hip Hop em Cena. É, salve geral do Hip Hop em Cena, tamo junto, fazendo aqui a história acontecer, nesse evento totalmente fora do eixo que é de costume. A gente está em Belém do Pará, no lugar mais quente do mapa, se reunindo com grandes potências do hip hop, pô, meu camarada também CDJ. É uma honra também estar contigo e é isso. Para a família que está em casa aí, vamos falar um pouco, primeiramente, quem é o Vinícius Terra, o que o Vinícius Terra faz, abra o coração, fica à vontade. Dentro dessa história toda, né, que você estava conversando e tudo mais, eu começo mesmo me apaixonando pela cultura hip hop aos 14 anos, entendendo que era o lugar onde se dava um abrigo periférico para essas pessoas. Então, porra, eu sou de um bairro bem distante dos cartões postais, que é o bairro da Pavuna, que é zona norte profunda do Rio de Janeiro. Ali eu começo meus primeiros passos, entendendo dessa cultura potente, bonita, agregadora, que é a cultura hip hop, mas entendendo muito mais de estar ali agregando com 14 anos. E só minha primeira movimentação artística dentro do hip hop só aconteceu com 21 anos, que é quando eu gravei meu primeiro som. De lá para cá eu fui construindo muito meu trabalho pautado também na questão da educação. Eu fui professor de língua portuguesa, lecionei dos 21 anos aos 31 anos, então quando eu entrei na sala de aula foi quando eu pude gravar meu primeiro rap, que ali eu tinha um salário um pouco mais digno, e a gente sabe que, pô, eu tô falando de 2002, né? 2002 nem todo mundo tinha computador, mal tinha um DAT, né, pra gente gravar, e eu acredito muito que assim como o camarada Rafoage também fala que a gente é contemporâneo, a gente é o meio da cena, é porque justamente a gente pega o chão de terra batido, asfalta, e tem uma outra potência também do hip hop chegando. E eu acredito muito que a gente, que já tem mais de 2 décadas na cultura hip hop, tá muito mais para apontar caminho. Então, quando eu digo isso, é muito mais do que falar do meu próprio rap que eu faço, que eu canto. Eu penso muito mais de como a própria cena se nutre, né? Então, pensar em ti, pensar no Rafoage, pensar no meu trampo lá do Rio de Janeiro, é pensar como é que a gente olha para a cena da cultura hip hop e como isso pode ser uma potência daqui para frente. Você tem um trabalho fenomenal aí, que aí eu vou deixar para o pessoal de casa conhecer nas suas falas. Rap lusófono. O rap lusófono, eu tive a oportunidade de estudar fora, dentro dos programas do governo federal, da época do segundo mandato do presidente Lula. E, bem, eu fiz a faculdade graças a isso, também foi um horizonte de perspectiva, assim como o hip hop foi também, de ser aquele lugar onde você entende o que é ter autoestima. Eu acho também que a gente tem que louvar também os governos anteriores e como isso foi feito. E eu pude fazer minha graduação, pude fazer minha especialização. A minha própria empresa foi criada nesses momentos de incentivo mesmo para as pessoas periféricas. E dentro dessa história toda, como eu pude estudar em Portugal, quando eu volto para o Brasil, eu volto muito pensando numa união, olhando para o rap, mas como um rap lusófono. Ou seja, como é que o Brasil podia ser anfitrião de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde? Como é que a gente poderia dialogar muito mais com nossos irmãos de língua, mesmo sabendo que essa língua é a língua do colonizador, é uma língua que carrega sangue, é uma língua das mazelas, é uma língua que também carrega muita morte, muito fim de humanidades e aldeias, mundo afora, sobretudo na América do Sul, que é no nosso caso, como no continente africano. Mas como essa língua também, ela se torna, para a gente, uma ferramenta dessa comunicação, para a gente investigar aquilo que se perdeu na travessia do Atlântico. E pensar nessa travessia do Atlântico é também pensar cada vez mais como a gente se investiga para se entender como Brasil. Daí nasceu a terra do rap, sacou? A Terra do Rap, hoje, ela tem qual edição? O que é que vocês fazem de fato com esse projeto lá no Rio de Janeiro?
está exclusivamente no Rio ou já existe uma projeção para outros locais? A Terra do Rap, já vou te responder logo essa, depois eu conto um pouco a história, mas a Terra do Rap já teve edições em São Paulo também, além do Rio de Janeiro, e Lisboa. A Terra do Rap tem 10 anos, agora 12 de novembro de 2023, comemorando os 10 anos, no meu bairro de origem, na Pavuna. Para mim também é um sonho pessoal, também poder levar para o meu bairro de origem um festival que eu já itinerei em outros lugares e pensar a partir do meu bairro como é que isso se cria. E a Terra do Rap inicialmente foi um festival de intercâmbio, ou seja, de trazer artistas de Portugal, de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, trazer para o Brasil, Timor-Leste também, trazer esses artistas para o Brasil para entender como a gente também é uma potência criativa e a maior potência da língua é o Brasil. Hoje, a Terra do Rap foi se reconfigurando também, a gente tem uma parte que era muito pequena no festival, que era a parte educacional, que ela hoje ocupa a maior fatia do festival. O que é essa parte educacional? A gente chama da imersão Terra do Rap, que a gente tenta potencializar e reunir jovens artistas da cultura hip hop para poder debater esse futuro da própria cultura hip hop, mas pautado nesse intercâmbio entre os países de língua portuguesa. Então a gente, ao mesmo tempo, temos brasileiros participando, mas temos imigrantes angolanos que vivem no Brasil, imigrantes haitianos que não falam língua portuguesa, mas se adaptaram e estão no Brasil. E normalmente a gente faz esse encontro educacional e depois tem um show deles. A ideia é passar também para eles muito mais uma consciência, além dessa consciência de intercâmbio e de pertencimento, até de Brasil, mas também uma ideia de mercado, né? Como é que esse artista também sai da Terra do Rap para poder ser potencializado também e autogerir sua carreira, né? O hip hop ele tem muito disso, ele fala muito da verdade de cada um, né? É uma cultura que ela te permite falar da sua própria verdade. Então é muito importante também a gente pensar nessa própria verdade, de como a gente também entende o próprio jogo das coisas, entende a própria forma de mercado, entendendo da riqueza do hip hop, mas como ela se reposiciona no mercado. E aí, traçando um paralelo disso, é o que está acontecendo aqui. A gente está aqui enquanto hip hop, num mercado de indústria criativa, colocando também o hip hop nesse mapa, entendendo que é uma cultura potente e latente no Brasil. Então isso também é uma mais-valia, tá ligado? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que você desenvolve no Rio de Janeiro, como que faz? Vai lá no seu buscador predileto, escreve Terra do Rap, você vai encontrar tudo. Procura também sobre Meu Bairro, Minha Língua, que é um outro projeto que nasceu como uma canção de reabertura do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Ou procura por mim Vinícius Terra BR, Vinícius Terra BR, tudo junto, seja no Instagram, seja no YouTube, seja nas plataformas. E é isso, estamos juntos e a gente se encontra, se conecta. Aproveitar também as redes sociais para fazer nossas conexões. Não ficar muito mais olhando para isso como uma vitrine, mas sim como um ponto também de conexão. Usar a tecnologia a nosso favor, tá ligado? E é isso, meu mano. Vamos que vamos. É nóis, tamo junto, Vinícius. Obrigado, é sempre uma honra ter você aqui no Hip Hop Cena. Família, esse é o Vinícius Terra. Chega com ele lá nas redes sociais e é tudo nosso. Hip Hop Cena nas ruas. É isso mesmo, família. Já estamos de volta novamente. Depois dessa ideia mó da hora com meu parceiro Vinícius Terra, um salve pra geral do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Sudeste brasileiro, que sempre chega com nós daquele jeitão. E a gente vai pro intervalo hoje com o nosso momento clássico, relíquias do rap nacional. E essa, quem vai pedir é meu parceiro DJ Sanco. Escolha aí, DJ Sanco. Vamos ver. Manda lá, GOG, quando o pai se vai. Olha só, o cara então estralou, então eu não vou falar mais nada. GB, joga aí, GOG, quando o pai se vai. Então, a gente vai, mas volta, certo, família?
Ele partiu e no seu lugar ficou um vazio. Me lembro bem um dia nesse despediu. Brigou, falou, sem pensar e saiu. Foi melhor, nunca ouvi tão hostil. Meu sobrinho me disse que ouviu ele perguntar o supletivo pra que serviu. 5 anos desempregado, vivendo de bico. É mais triste que o pênalti perdido dos 5. Vou deixar essas ideias de lado. Vida é vida, não é campeonato. Mas na real, vou te confessar, pensei que ia voltar, cansei de esperar. E desespero eu andava em círculo. E o natural veio de capítulo em capítulo. Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu. Sem água, comida, energia no breu. No sofrimento sem par. Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar. Por mim, consigo aguentar, mas minha mãe não consegue mais amamentar. E me vem na mente meu pai como alcoólica. Desperto da viagem com o neném sentindo cólica. E agora, o que faço eu? Promessa pra São Judas Tadeu. Eu vou na casa daquela dona da parabólica. Tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica. Quem sabe me ajuda ou conhece alguém pra dar um remédio pra crise do neném. Acho que ela não está. E agora, como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto, rindo de mim mesmo de dar gosto. Vim resolver e arrumei outro problema. Pior, 2 horas a pé, que sendo o lado bom é que vai dar pra refletir um pouco. Ralei atrás de trampo esses dias feito louco. Fui até em um lugar que não era necessário. Fui humilhado pelo empresário e do bolso gastei meu último troco pra ouvir ele gritar até ficar rouco. Sem qualificação não tem produtividade. 1º grau é diploma de imbecilidade. 2º grau perdeu a validade. Tem que ter faculdade. Esses caras falando quase me arrasa, mas do jeito que dá sustento minha casa, não sei por que não respondi na mesma tonalidade. Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade. Que o requisito principal é honestidade. Que chegaria a qualidade que tenho necessidade. E esses caras financiados pelo pai chama segurança e grita sai. Foi melhor eu ter me controlado. Já pensou, eu saí de lá algemado. Mato minha mãe de desgosto. Não quero ver minha velha tomando soro no posto. É uma cita que a gente passa que nunca imagina. Só sei que necessidade não é sina. Vou falar igual o Zé, emprego eu escolho. Chegando em casa vou botar os pés de molho. Mas se nada amanhã tudo vai se resolver. De novo o choro agudo do bebê. E de novo a deprê bate a ficha cai. Quando o pai se vai. Eu sei que a minha vida anda errada. E aí, Paulão? Que já deixei mil furos, 1000 mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que lhe importa. Mas você também não é rota principal e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como deixar você. Extremo da cidade, história inversa é realidade. A de um pai que honrou sua paternidade e que criou seus filhos mesmo com adversidades. Tempestades não faltaram na sua vida. 4 crianças pequenas perdeu a patroa querida. Colesterol elevado, pressão muito alta e na farmácia do SUS o remédio sempre em falta. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Assistiu o filme e eu não queria ver. Heroicamente não se entregou à bebida, mantendo a cabeça sempre erguida. Enfrentou a saudade, o desemprego. Dos seus 4 moleques tem um apego. Evitando o trágico, disse não ao tráfico. E no tráfego, trafegou testando seu ego. Calça suja, camisa furada e chinelo. Trabalhava do vermelho ao amarelo e chocolates, frutas, água mineral. A senhora apavorada avançou o sinal. Sobe a bolsa de valores, vários pontos. Some a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos. Todo dia uma batalha sem o fato gerador. Não se encerra essa guerra, oprimido e opressor. Sai de casa antes do sol raiar. Ninguém vê sair e ninguém escuta chegar. Final de semana pra ele era sagrado.
não ia pro farol, não lavava um carro, era dedicado à casa e aos filhos. Dever de casa, manter os moleques dos trilhos. Cada um tinha uma obrigação: levantar, dobrar cobertas, nada de lixo no chão. Ele se irritava profundamente com o pai que faz filho e nega lá na frente. Com o pai que não paga PA, com o argumento que a mãe irá gastar. Com batom, com salão, fazendo compras sem precisão. Altas desculpas pra não manter o compromisso. Pra ele e os filhos não tem nada a ver com isso. Pensou em se casar, mas não arrumou ninguém que tratasse seus filhos bem, da forma que ele realmente queria. E fez um voto que viúvo continuaria. Acredita que a educação é necessária. Apresentou pra eles a biblioteca comunitária, que ficava bem perto da sua moradia. O lugar que sozinha a criançada ia. Não deixava ouvir rap, mas observador. Passou a prestar atenção nas letras e liberou. Dizia sempre que a leitura faz a pessoa mais inteligente com cultura. Foi vendo a criação dessas crianças que passei novamente a ter esperanças. Numa geração em que poucos acreditam e que muitos impiedosamente criticam. Isso me faz crer que o hip hop precisa dizer que muito pai faz por merecer. Que o filho contrai muita doença com a sua ausência, sem sua presença. Quero transmitir em primeira mão a notícia que mais que repressão e polícia, toda geração precisa de incentivo, se não cai. É triste ver quando o pai se vai. Eu sei que a minha vida anda errada, Certo, irmão? e já deixei meus furos mil mancadas. Talvez esteja dando em linhas tortas, mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como vou deixar você, se eu te amo, eu amo. Como vou deixar você, se eu te amo, eu amo, eu amo, eu amo. Como vou deixar você? Como vou deixar você? Todo respeito ao Vinícius, o hip hop é a sua pessoa.